Você sabe o que é e como trabalhar com perspectiva linear? Se você ficou curioso, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. O vídeo de hoje, na verdade, é o primeiro de uma sequência que eu vou gravar a partir de um desafio que eu recebi para a produção de um trabalho. O desafio é o seguinte: uma amiga e cliente minha me enviou uma foto antiga da casa dela, da casa onde ela nasceu. Eu vou mostrar a foto aí na tela para você ver. A foto é essa daí. O pedido dela é para que eu pinte uma tela o mais fiel possível à imagem da sua infância, a imagem da casa onde ela nasceu. E aí, como você pode perceber aí na foto, os desafios são muito grandes. Primeiro, é que a foto é muito antiga, da década de 70, e aí não tem muita qualidade, é uma foto analógica, né, e que foi escaneada, então perde muita qualidade, você vê que tem algumas coisas na imagem que não dá para perceber. A segunda coisa que a gente pode notar aí é que a foto foi feita por um fotógrafo amador, e aí ele não enquadrou direito a foto, né, a fotografia, a casa dentro da fotografia, inclusive tem uma parte da casa que é cortada, como vocês podem ver. Né? E aí eu vou ter que trabalhar isso aí, vou ter que resolver essa questão de fazer o restante da casa e enquadrar ela direitinho. E falando em reenquadrar, o terceiro desafio é o seguinte: como eu terei que reenquadrar a casa, colocar ela no enquadramento mais adequado para uma tela, alguns elementos vão ter que aparecer depois que eu fizer a parte da casa, vão ter que aparecer outros elementos, e aí eu vou ter que fazer uma pesquisa com a minha amiga mesmo, saber se tinha alguma coisa ali do lado, se tinha uma cerquinha, uma árvore, talvez até uma casa vizinha, e vou ter que criar algo ali, né? Vou ter que acrescentar algo ali. Então é um desafio porque tem que sair bem fiel. E o último desafio aí é o da cor. Como você pode notar, a foto ela tá preta e branca e a minha cliente ela quer colorida. Então eu vou ter que fazer ela colorida, vou ter que trabalhar a questão da cor. E se você não sabe, eu trabalho com realismo. Eu não invento cores, eu utilizo referências fotográficas para poder trabalhar nas minhas telas. Além do mais, essa imagem tem um grande impacto na memória afetiva da minha cliente. E por isso eu tenho que ser o mais fiel possível nas cores, para que quando a minha cliente vir na parede dela a tela que eu pintei, a tela que remete à casa onde ela nasceu, à casa da infância dela, ela sinta realmente essa memória afetiva. Então todos esses problemas que eu te falei, eu vou resolvendo ao longo do tempo e vou gravando vídeos. E aí eu vou postando aqui no canal e você pode ir acompanhando. E cada vez que eu for resolvendo um problema desse, eu vou ensinando como resolver. E isso pode te ajudar muito nas suas pinturas, nos seus trabalhos, no seu estudo de pintura a óleo sobre tela. Então, para você não perder nenhum desses vídeos que eu te falei, já se inscreve aí no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, que aí você sempre será notificado quando eu lançar um vídeo novo. Você já vai ficar sabendo, já vai ficar acompanhando esse processo e vai receber também outros vídeos que eu vou postando aqui no meu canal. E o nosso primeiro assunto, então, para resolver nessa tela, vai ser a perspectiva linear. Mas por que a gente precisa saber disso? Por que a gente precisa saber de perspectiva para resolver isso aí? Primeiro, para resolver o tamanho da casa, né? Para resolver a questão da parte da casa que está faltando e também para poder colocar ela na linha do horizonte, identificar onde fica a linha do horizonte, que a partir da identificação da linha do horizonte e da perspectiva da casa, que eu vou conseguir colocar outros elementos dentro dessa tela, dentro dessa imagem. Então vamos ao vídeo, eu vou aqui para a tela do computador, mostrar para vocês essa questão da perspectiva, e aí se você tiver alguma dúvida, você também escreve aí nos comentários, deixa aí nos comentários a sua dúvida que eu terei o maior prazer em responder. Então já estou com a imagem aqui, essa imagem da casa que a gente vai trabalhar, como eu já falei, e dá para notar por essa imagem que a gente tem muito desafio, né? Os desafios, além de colorir, de desenhar a casa o mais próximo possível, a gente vê, por exemplo, que aqui, ó, do lado, a casa não está completa, né? A gente tem que completar essa parte aqui. Segundo a cliente, tinha outras colunas de madeira como essa aqui, né? E aí tem que reconstituir tudo isso. Do modo mais simples, muita gente faria isso aqui, né? Redesenharia aqui
e simplesmente colocaria aqui. Um problema que a gente teria nisso aqui é saber o tamanho dessa coluna, o tamanho exato dessa coluna aqui, para a casa não ficar numa perspectiva torta. E é sobre perspectiva então que nós vamos conversar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre perspectiva. Como eu já falei, o trabalho dessa casa aqui eu vou mostrando, vou fazendo vídeos, e o primeiro trabalho aqui, no caso, será encontrar a perspectiva dessa casa e enquadrar ela, né, para poder enquadrar ela dentro de uma tela. Para entender perspectiva, a gente vai para essa outra folha aqui. Um dos primeiros elementos que a gente tem que entender na perspectiva é a linha do horizonte. A linha do horizonte é uma linha imaginária, né, uma linha visual. A gente não, ela não existe de fato, mas é a linha que separaria o chão, a parte do chão, da parte de céu ou a parte de água. É mais fácil você visualizar a linha do horizonte quando você está na praia, por exemplo, né? Você tem aqui o mar, você tem aqui uma faixa de praia, né? Vou fazer aqui só a grosso modo para você entender. Você teria aqui a água e aqui você tem o céu. Então, ao olhar para a praia, né, para o mar, na verdade, você vê essa linha aqui que separa o céu da água. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. O segundo elemento importante na perspectiva é o ponto de fuga. E o conceito do ponto de fuga é o seguinte: duas linhas horizontais paralelas, elas vão se encontrar em um ponto na linha do horizonte. O nome desse ponto é ponto de fuga. Seria esse ponto aqui o nosso ponto de fuga. E só existe um ponto de fuga? Não, a gente pode ter vários pontos de fuga. Nesse caso aqui, a gente pode imaginar que isso aqui é uma estrada, né? Uma estrada, e que, como você sabe, tem o meio-fio, né, da estrada, da rua, são duas linhas paralelas e elas vão se encontrar no mesmo ponto. Eu poderia ter outros elementos aqui, por exemplo, uma calçada, né? Da mesma forma, ela iria se encontrar. Eu poderia ter vou exemplificar mais outro elemento aqui. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, um poste na rua, né? Aqui, gente, você desconsidera o desenho, que é apenas para exemplificar toda essa questão do ponto de fuga. Então aqui, ó, eu tenho as linhas, os fios, né, de transmissão que saem do poste. E eles viriam, ó, eles são paralelos, são horizontais e viriam todos para o mesmo ponto. Eu posso explicar um pouco mais sobre ponto de fuga, sobre perspectiva, acho que isso dá uma aula enorme num outro vídeo, porque como a intenção aqui da gente é fazer a questão da casa, né? Mas só para você entender. Só para entender mais um pouco, eu vou explicar agora sobre dois pontos de fuga, que é o que a gente vai utilizar lá na nossa na casa, né? Outra coisa importante para a gente entender com relação à perspectiva é que as linhas verticais, elas ficam retas, elas ficam a 90 graus do chão, digamos assim, né? Da linha do horizonte. Então, não pode uma linha vertical ficar assim, que aí vai ficar tudo torto, a não ser que a construção seja a Torre de Pisa, por exemplo, que é torta, ou qualquer outra construção que seja torta. Mas se é uma coisa reta, como uma casa, por exemplo, ela vai ter que ficar reta. Então, continuando aqui. Eu vou explicar aqui para vocês dois pontos de fuga. Ó, eu tenho aqui duas linhas paralelas, que são um lado, que pode ser o lado da casa, o lado de um cubo, que vai para um ponto de fuga, e o outro lado da casa, né? No caso, que vai para um segundo ponto de fuga. E aqui eu posso delimitar então o tamanho, que seria, por exemplo, o tamanho da casa, o tamanho da parede, né? Aqui e aqui. Então isso aqui seria como se fosse a frente da casa e o lado, ou aqui um cubo mesmo, né? Aqui a gente teria uma outra linha que
ficaria na parte de cima do nosso cubo e outra para cá. Ó, veja aqui o conceito das linhas, né? Dos pontos de fuga. Eu tenho 1, 2, 3 linhas que são paralelas e elas vão para o mesmo ponto de fuga. E aqui eu tenho outras 3 linhas que são paralelas e elas vão para outro ponto de fuga. Eu teria mais uma outra aqui, caso isso aqui fosse um cubo de vidro, por exemplo, transparente, eu teria essas outras linhas aqui, ó. E essa interseção delas duas aqui faria a outra parte de trás. Esse aqui, então, é o nosso conceito de perspectiva com 2 pontos de fuga. E antes que você fique com dúvida, os pontos de fuga têm que ser na margem da folha. Não, os pontos de fuga eles podem ser em qualquer ponto, isso vai depender do seu olhar, da onde o espectador está olhando. Inclusive ele pode ser para fora da folha. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um cubo que ficaria em cima da linha do horizonte. Porque no nosso caso, o primeiro cubo que a gente fez, esse aqui, ele está abaixo da linha do horizonte, né? Então aqui, ó, você vai ter essa visão. Você não vai ver a parte de cima, que vai ser o caso, muito provavelmente, da nossa casa lá, mas a gente tem que analisar. E aí a gente também poderia ter um outro cubo acima da linha do horizonte, ó. Opa. Isso aqui pode acontecer, por exemplo, você desenhar algo que esteja suspenso, né? Poderia ser um container, por exemplo, içado por um guindaste. Então aqui a gente tem um cubo que fica por cima, né? Fica acima da linha do horizonte. Agora eu pus aqui colorido para que você pudesse entender melhor, né? Ficar didaticamente mais perceptível. Eu não fiz essa linha aqui como se fosse uma transparência, mas é importante essas linhas aqui para a gente poder fazer lá o trabalho com a casa. Acho que deu para você entender, mas se você quiser, você pode escrever aí nos comentários se quer saber alguma coisa mais sobre perspectiva. Eu posso fazer uma aula mais detalhada, mais calma, apenas sobre perspectiva linear, que é esse tipo de perspectiva aqui. Agora a gente vai para casa, lá para o trabalho da casa, e vamos aplicar isso que a gente entendeu, que a gente tentou entender. Aí você pode dizer, mas eu não tenho como fazer no computador, eu não sei operar esses programas. Se você não tiver o computador, não quiser fazer no computador, você pode fazer numa folha. A mesma coisa que eu faço aqui, eu já fiz isso outras vezes no começo do meu trabalho e eu fazia em papel. Então você pode pegar uma cartolina bem grande, pode pegar uma folha A3 ou 2 folhas A3 e colar, e aí você imprime a fotografia que você vai utilizar menor, para a gente descobrir aqui a nossa linha do horizonte. Então, aplicando o que a gente viu lá, né, nos cubos, a gente tem aqui a face da frente, como se fosse aquela face da frente, a primeira que eu faço do cubo, aquela reta, né? A primeira coisa que a gente nota aqui é que ela não é reta, ela não está num ângulo de 90 graus, mas isso não é problema. E a gente tem aqui as outras linhas, ó. Perceba que essa linha, essa outra linha aqui, ó, e essa outra aqui, elas são paralelas, né, entre si, e elas vão para um ponto de fuga, que é justamente onde a gente vai descobrir. É óbvio que isso aqui não é uma matemática, uma coisa exata, porque você percebe, por exemplo, que essa linha ela é toda torta, né? Aqui ela sobe um pouquinho, ela tem variações, é a natureza. Essa outra também aqui, então a gente vai fazer o mais aproximado possível. E aqui, ó, eu não posso começar dessa borda porque eu não sei exatamente onde começa aqui, onde termina essa parte aqui. Então eu começo daqui, ó. Faço uma linha aqui. O mais aproximadamente possível onde eu acho que é o chão da casa, né? A parte que encosta no chão. É claro que não vai, como eu falei, não vai ser exato. Vou traçar uma outra linha aqui, ó, desse telhado.
Deixa eu diminuir um pouco aqui. Diminuir um pouco aqui para poder ver. Então tracei uma outra linha aqui. E agora eu vou traçar uma terceira linha. Que seria essa aqui do telhado. E agora vamos tentar fazer com que elas se encontrem. Puxei essa aqui um pouco mais para cima. Mas basicamente elas estão no mesmo alinhamento aqui. Então eu descubro aqui o meu ponto de fuga, né? Se o ponto de fuga está aqui, a linha do horizonte vai passar aqui. Então eu vou puxar uma linha aqui. Então puxei aqui a linha e essa linha pontilhada vai ser a nossa linha do horizonte. Então a gente já sabe que a casa ela fica em cima da linha do horizonte. Agora eu vou traçar o outro ponto de fuga aqui. Eu já tenho a linha do horizonte, já fica mais fácil. Eu já posso aqui complementar essa linha para cá. E vou traçar outra aqui. Muito cuidado para não se enganar, porque isso aqui, essa linha aqui, ela não é uma linha horizontal, né? Ela está na transversal aqui, porque ela é uma descida. Então essa linha aqui ela não vai para o ponto de fuga. O que nós vamos ter aqui no ponto de fuga, que vai para a linha do horizonte, é essa linha do telhado e essa linha aqui da porta da casa, dessa parede aqui, e a linha aqui onde vão estar as colunas. Então deixa eu aproximar um pouco mais aqui. Então vou começar por essa linha, buscando o alinhamento dela aqui, ó. Aqui onde ela se encontra no chão. Até encontrar. E vou fazer uma outra aqui. E essa outra linha do telhado, que é basicamente em cima da linha do horizonte. Então aqui a gente já tem a definição da nossa linha do horizonte, a gente já tem aqui as linhas da casa, e isso vai ser muito importante, muito fundamental para que a gente trabalhe o resto da composição, porque essa casa ela não vai ficar totalmente só ela no quadro. A gente vai ter, além desse espaço, a gente vai ter outros elementos, né, como árvores, talvez uma cerquinha aqui, que a cliente me falou de uma cerquinha, e aí a gente vai ter tudo isso dentro da tela. Mas sobre composição eu vou deixar para uma outra aula para eu falar sobre composição. Vou só concluir aqui a casa. Para finalizar essa parte aqui, eu fiz uma outra linha, que vai ser a linha que vai delimitar aqui aonde começa essa parte da coluna. Ó. Essa coluna aqui, onde é que ela encosta no chão. Então ela tem que ser exatamente junto, encontrando aqui com essa linha que vem do outro lado. Ó. Então aqui eu já sei que a coluna começa aqui, aí vai responder algumas charadas para a gente. Seria, eu vou fazer essa linha vinda aqui do telhado, eu fiz essa linha, e ela se encontrou com essa outra, justamente a parte que nós vamos complementar aqui. Então agora eu já sei aonde vai ficar a outra coluna, né, que é no começo aqui, e o final dessa parede aqui, onde será que é? Será que é aqui? Será que é aqui? Por isso a importância da gente fazer todo esse processo para definir exatamente onde as coisas são. Então, para saber onde é essa parede, eu vou ter que fazer uma outra linha que, igual a gente fez lá
no cubo, né, aquela linha como se o cubo fosse transparente. É exatamente nessa interseção que a gente vai ter o final da parede aqui, ó, o encontro da parede. O encontro da parede vai ser exatamente aqui. Deixa eu fazer essa outra aqui só para a gente concluir. Então aqui, ó, a gente tem o tamanho exato da casa, eu tenho já todas as linhas que compõem ela, né? Deixa eu fazer só mais essas aqui, só para a gente ficar bonitinho aqui. Essa aqui. Essa daqui. Essa aqui para concluir. Como eu falei, não é matemático, não é exato, porque você nota que a casa tem muitas imperfeições. Mas basicamente, essa aqui seria a parte da casa que agora eu vou passar para a parte de composição, que será uma outra aula, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido isso aqui, tá? Como é que a gente chega nisso aqui? Como eu falei, se você não tem se você não faz no computador, você pode fazer isso aqui numa folha de papel, tá? Então imagine que a nossa tela vai ser isso aqui, ó, esse quadro que a gente vai fazer aqui, ó. Vai ser a nossa tela. Então eu vou ter espaço aqui, eu vou ter espaço aqui, porque eu não posso fazer uma composição preenchendo toda a tela e cortando uma parte da casa. Ficaria muito estranho, né? Então a intenção da gente fazer isso aqui que a gente acabou de fazer, é justamente essa. E ainda, claro que isso aqui não é a composição definida, é o que nós vamos estudar em outra aula. Então, você me acompanhe aqui no meu canal. Para me acompanhar, você se inscreve aí no canal, tá? E ativa o sininho das notificações, porque eu vou fazer toda essa tela, você vai acompanhar todo o processo. Desde esse desenho, a parte de composição, quando a gente vai compor a tela, as referências de cores. Eu não vou chegar aqui colocando qualquer cor, eu vou ter que fazer uma pesquisa de cores, dessas cores aqui, né, dessas cores desse telhado antigo, dessas árvores aqui, desse arbusto. Ela até já me falou que tipo de arbusto é esse aqui, tem umas plantinhas aqui também. Então tudo isso vai ser pesquisado e aí vai ser uma forma de você aprender aqui no meu trabalho, no meu cotidiano, como é que eu faço esse tipo de trabalho e de repente você pode fazer também aí, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixe também o seu curtir aí, né? E compartilhe também com seus amigos, com as pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, tá certo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.